Você já parou para pensar que o maior sedutor de todos os tempos talvez não estivesse interessado em amor, mas em poder? E se eu te dissesse que o homem que desafiou Deus, a sociedade e a própria moralidade há mais de 350 anos é um espelho perfeito para entender a nossa era de influencers, aparências e hipocrisia digital? Hoje, vamos desmascarar a figura mais controversa, odiada e fascinante da história do teatro, Dom Juan. Mas esqueça a imagem do amante latino romântico que você viu em filmes. O Dom Juan de Molière é um monstro filosófico, um estrategista do caos. E a pergunta que fica é: quantos Dom Juans você conhece na sua vida? Talvez mais do que imagina. Talvez você até trabalhe com um. Ou pior, talvez você já tenha sido seduzido por um. Fique comigo até o final, porque vamos mergulhar não apenas em uma peça de teatro, mas em um manual de sobrevivência para a era da manipulação. Palco do Rei Sol. Para entender a audácia absoluta de Dom Juan, primeiro precisamos viajar para a França do século XVII. Imagine a corte de Luís XIV, o Rei Sol. Um mundo de perucas extravagantes, luxo ofuscante e uma etiqueta social tão sufocante que até respirar errado poderia custar sua posição na hierarquia. Nesse cenário, a aparência não era apenas tudo, era a única coisa que importava. A Igreja Católica e a monarquia absolutista ditavam cada passo, cada palavra, cada pensamento. Era um teatro moral, onde todos tinham um papel a cumprir, e sair do roteiro significava ruína social, prisão ou até a morte. E foi exatamente nesse palco que Molière, um gênio da comédia e um crítico social implacável, decidiu jogar uma bomba. Em 1665, ele apresenta Dom Juan, ou O Festim de Pedra. A peça não era apenas uma obra de arte, foi um ato de coragem que beirava o suicídio profissional. Em um tempo onde a blasfêmia podia levar à fogueira, onde questionar a igreja era questionar o próprio Deus, Molière coloca em cena um nobre que não apenas desafia as convenções, mas cospe nelas com um sorriso cínico no rosto. Dom Juan é um ateu declarado, um sedutor em série que usa a honra como um joguete e a religião como um escudo. Ele seduz, casa e abandona mulheres com a mesma facilidade com que muda de roupa. Ele zomba de Deus, desafia a morte e manipula todos ao seu redor com uma maestria aterrorizante. A reação foi imediata e violenta. A peça foi censurada após poucas apresentações. Molière foi acusado de ser um demônio em forma de homem, de fazer apologia do libertinismo, de corromper a moral pública. Mas por quê? Porque ele não estava apenas atacando um personagem fictício, ele estava expondo a ferida aberta da sua sociedade, a hipocrisia. Dom Juan era o reflexo sombrio da própria nobreza e do clero que aplaudiam o rei enquanto conspiravam nos corredores. Ele era a verdade inconveniente que ninguém queria ver. Quantos nobres seduziam camponesas e as abandonavam? Quantos religiosos pregavam a castidade enquanto mantinham amantes? Quantos poderosos usavam a máscara da virtude para esconder seus vícios? Dom Juan era todos eles, mas com a audácia de não fingir. E isso, para a sociedade da época, era imperdoável. Anatomia de um sedutor filosófico. Então, quem é esse Dom Juan? Vamos direto ao ponto. Ele não é um romântico. Esqueça a imagem do sedutor apaixonado. A sedução para ele não é um meio para o amor, é um fim em si mesma. É um exercício de poder, uma prova de sua liberdade absoluta, uma forma de afirmar sua superioridade sobre o mundo. No texto de Molière, ele é descrito como um grande senhor, mau como o diabo. Ele coleciona conquistas não por prazer carnal, mas pela emoção da transgressão. Cada mulher seduzida é um troféu, uma prova de que ele está acima de qualquer lei, seja ela divina ou humana. Sua relação com seu servo, Sganarelle, é a chave para entendê-lo. Sganarelle é o homem comum, o religioso, o medroso. Ele representa a moralidade que Dom Juan despreza.
Ele é a voz da consciência que Dom Juan silencia com cinismo e lógica implacável. Enquanto Sganarelle treme diante da ideia do inferno, Dom Juan responde com uma frieza desconcertante. Ele não acredita em nada que não possa ver ou tocar. Sua filosofia é simples. Eu acredito que 2 e 2 são 4, e que 4 e 4 são 8. É o triunfo do materialismo, do racionalismo levado ao extremo. E aqui está a primeira grande revelação sobre ele. Dom Juan é um libertino, mas no sentido filosófico do século XVII. Um livre pensador. Ele não é apenas um devasso, ele é um intelectual que usa a razão para justificar sua própria amoralidade. Ele se recusa a ser limitado por qualquer dogma. Para ele, a fidelidade é uma prisão, a promessa é uma fraqueza. Ele declara abertamente que a constância é para os tolos. Ele quer a liberdade de desejar, e o desejo, por sua natureza, é inconstante. Prender-se a uma única mulher seria contrariar a natureza, seria negar a si mesmo. Dom Juan não é apenas um hedonista, ele é um nihilista. Ele não acredita em nada além de si mesmo. Deus? Uma invenção para controlar os fracos. Moral? Uma convenção social para limitar os fortes. Amor? Uma ilusão romântica para justificar o desejo. Ele é o homem que olha para o universo e vê apenas o vazio. E nesse vazio, ele se torna seu próprio Deus. Dom Juan leva essa rebeldia às últimas consequências. E o resultado é ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Porque se não há nada além de nós mesmos, se não há consequências além das imediatas, então o que nos impede de fazer o que quisermos? Essa é a pergunta que Dom Juan nos força a encarar. Ápice do cinismo. Se até agora você achava Dom Juan apenas um sedutor cruel, prepare-se para o seu movimento mais genial e perverso. Pressionado por dívidas e perseguido por inimigos, ele não se arrepende. Ele descobre a arma suprema para sobreviver e prosperar na sociedade: a hipocrisia. Em uma virada de mestre, Dom Juan decide fingir que se tornou um homem devoto. Ele anuncia sua conversão. Ele passa a usar a linguagem da religião, a máscara da virtude. E por quê? Ele mesmo explica a Sganarelle em um monólogo que é um dos pontos mais altos da literatura universal. A hipocrisia é um vício da moda, e todos os vícios da moda passam por virtudes. Ele percebe que ao se esconder atrás da capa de homem de bem, ele ganha um passe livre para fazer o que quiser. Quem ousaria acusar um homem que fala de Deus e da moral? A hipocrisia, ele diz, fecha a boca de todo mundo. Com essa máscara, ele pode enganar seus credores, calar seus inimigos e continuar sua vida de excessos com a aprovação da sociedade, enquanto permanece acima de qualquer suspeita. É a estratégia perfeita. Essa é a crítica mais ácida de Molière. Ele está dizendo que a sociedade não pune o vício, ela pune a honestidade sobre o vício. É mais fácil ser um canalha virtuoso do que um pecador sincero. A sociedade prefere a mentira confortável à verdade inconveniente. E Dom Juan, que sempre foi um observador astuto da natureza humana, entende isso perfeitamente. Ele transforma a virtude na sua maior performance. Pense nos escândalos que vemos hoje, de políticos a líderes de negócios, de celebridades a influencers digitais, que usam discursos de moralidade e ética como um escudo para esconder suas próprias transgressões. Quantos pregam família tradicional enquanto traem? Quantos falam de honestidade enquanto mentem? Quantos defendem os pobres enquanto exploram? Dom Juan foi o pioneiro dessa estratégia. Ele transformou a hipocrisia em uma arte. Em uma sociedade que valoriza mais a aparência do que a essência, a hipocrisia é a ferramenta mais poderosa. Castigo divino. Mas toda transgressão tem um limite, e o de Dom Juan é feito de pedra. Ao longo da peça, ele encontra o túmulo de um comendador que ele matou no passado em um duelo. Em um ato de supremo desafio, ele zomba da estátua do morto e a convida a jantar.
É o seu maior ato de arrogância. Ele não apenas desafia os homens e a Deus, ele desafia a própria morte. Ele ri da ideia de que uma estátua possa aceitar seu convite. Para ele, é apenas mais uma prova de que o sobrenatural não existe, de que tudo é matéria e nada mais. E a estátua aceita. A cena do jantar é aterrorizante. A estátua do comendador chega à casa de Dom Juan. Ela não vem para discutir, ela vem para executar uma sentença. Ela oferece a Dom Juan uma última chance de arrependimento. E qual a resposta dele? Silêncio, desprezo. Ele se recusa a ceder mesmo diante do sobrenatural. A estátua então lhe estende a mão. Ao tocá-la, Dom Juan sente um frio mortal percorrer seu corpo. Ele é consumido por um fogo invisível e engolido pela terra. O castigo final não vem dos homens, que ele tão facilmente manipulou, mas de uma força que ele se recusou a reconhecer. O que isso significa? Molière, apesar de toda a sua crítica à religião organizada, parece dizer que existe uma ordem moral no universo. Você pode enganar a sociedade, pode enganar a si mesmo, mas não pode escapar das consequências últimas de suas ações. A justiça divina, no final, é inevitável. É uma máquina que, uma vez posta em movimento, não pode ser parada, e a única coisa que resta no palco é Sganarelle, o servo, lamentando não o destino de seu mestre, mas seu salário perdido. Um final cômico e trágico, que nos lembra que mesmo diante do apocalipse, as preocupações humanas continuam trivialmente mundanas. Mas há uma outra leitura possível. Talvez a estátua não seja Deus, mas a própria consciência de Dom Juan. Talvez o inferno que o consome não seja um lugar, mas o peso de todas as suas ações, de todas as vidas que ele destruiu, finalmente alcançando-o. Talvez a verdadeira punição não seja o fogo eterno, mas a impossibilidade de escapar de si mesmo. Essa ambiguidade é o que torna a peça tão poderosa. Ela funciona tanto como uma fábula moral, quanto como um drama psicológico. Legado de Dom Juan. Por que uma peça de 1665 ainda nos assombra tanto? Porque Dom Juan nunca morreu, ele apenas mudou de plataforma. Os Dom Juans digitais estão por toda parte. Ele é a celebração do ego. Sua filosofia é a do eu absoluto, e em uma era que celebra o individualismo como a maior das virtudes, sua figura é mais relevante do que nunca. A sedução dele hoje não se faz com cartas de amor, mas com DMs cuidadosamente calculadas. A hipocrisia dele não se esconde em igrejas, mas em posts de LinkedIn sobre ética corporativa. Ele nos força a fazer perguntas desconfortáveis. O que é liberdade? É o direito de fazer tudo o que se quer sem se importar com as consequências para os outros? Ou a verdadeira liberdade reside na capacidade de escolher impor limites a si mesmo? O que é mais perigoso? Um canalha virtuoso que admite suas falhas ou um hipócrita que usa a máscara da virtude para manipular a todos? A peça de Molière não nos dá respostas fáceis. Ela nos entrega um espelho, e olhar para ele pode ser bastante desconfortável. Há uma cena na peça que foi tão chocante que quase destruiu a carreira de Molière. É a famosa cena do pobre. Dom Juan e Sganarelle, fugindo dos irmãos de Elvira, encontram um mendigo na floresta. O pobre homem, identificado no texto como Francisque, vive em extrema miséria, mas reza todos os dias por aqueles que lhe dão esmola. Ele é a personificação da fé sincera, da bondade genuína, da piedade verdadeira. E o que Dom Juan faz? Ele decide testá-lo. Ele oferece uma moeda de ouro ao mendigo, mas com uma condição: que ele blasfeme. Que Deus te abençoe, Senhor, mas não me peça para condenar minha alma, responde o pobre homem humildemente. Dom Juan insiste, brandindo a moeda. O mendigo, mesmo faminto, mesmo desesperado, se recusa. Ele prefere a miséria à ofensa ao Criador. E aqui está o sacrilégio de Dom Juan atingindo seu ápice. Ele tenta corromper quem nada tem além da fé. Esta cena, delicada e poderosa, expõe em plena luz o confronto entre a piedade genuína e o cinismo absoluto.
O pobre, que deveria ser tentado pela matéria, permanece fiel ao espírito. Mulher subverte convenções morais. Em vez do rico ajudar o pobre por caridade, tenta danar-lhe a alma. E o pobre, que deveria ser tentado pela ofensa ao Criador, explicita sua virtude. Essa cena foi o cúmulo do ultraje para o público devoto da época. Ver um aristocrata tentando subornar um homem santo para blasfemar era inaceitável. Molière foi forçado a cortar essa cena nas apresentações subsequentes. Mas a mensagem permaneceu. Dom Juan realiza o oposto da falsa caridade. Ele explicita sua maldade e o mendigo explicita sua virtude. Esse contraste radical amplifica a crítica. Nem toda fé está à venda e nem todo poderoso consegue comprar tudo o que deseja. A humilhação do pobre, porém, prenuncia a própria queda do rico. É como se, ao sair dessa cabana, Dom Juan carregasse consigo a prova viva de sua perversidade, prova que clama aos céus por retribuição. Mal se refaz do encontro com o ermitão, Dom Juan depara-se com outro momento decisivo. Adentrando uma clareira na floresta, ele e Sganarelle ouvem o tinir de espadas e gritos de luta. 2 cavaleiros são emboscados por assaltantes mascarados. Sem hesitar, talvez movido por um instinto de nobre adoração ao combate, Dom Juan desembainha a sua espada e corre em auxílio dos desconhecidos. Sganarelle, temendo por sua vida, se esconde atrás de uma árvore, mas espreita a ação. Em poucos instantes, com a destreza de um espadachim experiente, Dom Juan afugenta os agressores e salva um dos cavaleiros de receber um golpe fatal pelas costas. Os ladrões fogem e o cavaleiro salvo retira o capuz, oferecendo gratidão ao seu salvador. Ironia do destino. É Dom Carlos, um dos irmãos de Elvira, que vinha justamente em busca de Dom Juan para vingar a honra da família. O outro cavaleiro é Dom Alonso, seu irmão, que também ali está. Num suspense sutil, nenhum dos lados reconhece imediatamente o outro. Dom Juan não percebe que salvou o irmão de sua esposa abandonada, e Dom Carlos não sabe estar diante do sedutor que procura vingar. A gratidão fala primeiro. Dom Carlos declara que deve a vida a Dom Juan e pergunta seu nome para nunca esquecê-lo. Dom Juan, com modéstia calculada, diz ser um gentil homem que fez o que qualquer um faria. Mas logo o reconhecimento mútuo acontece. Talvez Sganarelle deixe escapar um Senhor Dom Juan nervoso. As espadas que se haviam abaixado tornam a erguer-se. Dom Alonso inflama-se, exigindo duelo imediato com o ofensor de sua família. Dom Carlos, porém, interpõe-se. A honra lhe impõe um dilema moral. Pode ele matar o homem que acabou de salvá-lo? Carlos convence o irmão a adiar a vingança. Em troca, confronta Dom Juan com a pergunta que define a obra. Quer saber se o libertino pretende reparar o mal que causou a Elvira. Dom Juan, encurralado, mas ainda altivo, finge arrependimento. Jura que sim, que já estava decidido a pedir perdão a Elvira e levá-la de volta como esposa legítima. Promete abandonar a vida devassa e cumprir seus deveres conjugais assim que possível. Os irmãos, desconfiados, aceitam poupá-lo naquele instante, mas deixam claro que se ele não cumprir a palavra, a espada deles o encontrará novamente. Há uma tensão no ar. O espectador sabe que Dom Juan mente descaradamente. Sganarelle, a um canto, cruza os dedos e olha para o céu, aliviado por terem escapado por um triz. Essa cena é reveladora por mostrar um resquício de honra em Dom Juan. Ao arriscar a vida por outrem, sem saber de quem se tratava, ele demonstra coragem e um tipo de código de cavalaria torto. Molière atenua momentaneamente o monstro para lembrar que ele é humano, complexo, imprevisível. Essa ambiguidade fez com que alguns críticos lessem Dom Juan quase como um herói byroniano avant la lettre, alguém que segue suas próprias regras e às vezes age nobremente, ainda que por impulso. Porém, a hipocrisia logo reassume controle. Sua boa ação vira apenas moeda de troca para ganhar tempo.
Dom Juan encena arrependimento diante dos irmãos, exatamente como mais tarde encenará a devoção religiosa diante da sociedade. Dom Carlos representa o homem de honra clássico, preso a códigos morais que Dom Juan manipula com palavras vagas. É um microcosmos de como a sinceridade e a imagem pública podem colidir. Satisfeitos por ora, os irmãos partem. Dom Juan segue caminho e com ele toda a carga de presságio fatal. Ato contínuo, Dom Juan decide retornar para casa, afinal, tem um jantar a preparar e convidados muito especiais por vir. Chegamos ao final da nossa jornada pela mente de um dos personagens mais complexos e provocadores da literatura. O que podemos levar de Dom Juan para a nossa vida? Primeira lição: aparência versus essência. Dom Juan nos ensina que a sociedade muitas vezes está mais preocupada em manter as aparências do que em cultivar a verdadeira virtude. Desconfie de quem se promove como excessivamente virtuoso. Desconfie de discursos perfeitos. A verdadeira bondade raramente precisa se anunciar. Segunda lição: a sedução como poder. A verdadeira sedução, no sentido mais amplo, não é sobre atração, é sobre controle. Reconhecer as táticas de manipulação é o primeiro passo para não se tornar uma vítima delas. Aprenda a identificar quando alguém está usando charme para evitar responsabilidade, quando promessas são feitas sem intenção de serem cumpridas, quando você está sendo manipulado emocionalmente. Terceira lição: a coragem da inconveniência. Embora Dom Juan seja um monstro, sua recusa em aceitar dogmas cegamente nos lembra da importância do pensamento crítico. Questionar é essencial, mesmo que seja desconfortável. Mas há uma diferença crucial entre questionar para buscar a verdade e questionar para justificar seus próprios vícios. Quarta lição: a hipocrisia como vício social. A maior arma de Dom Juan foi a máscara da virtude. A peça nos alerta que o maior perigo não é o mal declarado, mas o mal que se disfarça de bem. Esteja atento aos que pregam uma coisa e fazem outra. E o mais importante, examine a si mesmo. Você está sendo autêntico ou está usando a virtude como uma performance? Quinta lição: liberdade e responsabilidade. A busca de Dom Juan por liberdade absoluta o levou à autodestruição. Talvez a verdadeira liberdade não seja a ausência de limites, mas a sabedoria de escolhê-los. Liberdade sem responsabilidade é apenas caos, e caos, eventualmente, consome a todos. Agora eu quero saber de você. Qual dessas lições mais ressoou com a sua experiência de vida? E o mais importante, em que situações do mundo de hoje você vê o espírito de Dom Juan agindo? Você já foi vítima de um Dom Juan moderno? Ou, e essa é a pergunta mais difícil, você já agiu como um? Deixe sua reflexão aqui nos comentários, porque essa é uma conversa que precisa continuar. Se você gostou dessa análise profunda, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nosso próximo vídeo.